Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre sequências. E no vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre subsequências, né? O prefixo sub, tanto na nossa vida cotidiana como na matemática, ele sempre indica algo menor do que alguma coisa. Então, por exemplo, você tem a noção de subconjunto. O que vem a ser um subconjunto? É um conjunto que está contido em outro conjunto. Então, essa ideia de estar contido nos dá intuitivamente a ideia de menor. Não necessariamente na ideia de menor número de elementos, mas no sentido de estar contido, de estar lá dentro, né? Você que fez álgebra linear, você já deve ter ouvido falar em subespaço vetorial, né? E você vai ver que um subespaço vetorial nada mais é do que um espaço vetorial que está contido em outro espaço vetorial, né? No dia a dia, você já deve ter ouvido falar em subestação, ou de tratamento de esgoto, ou de subestação de energia, né? O que é isso? Uma subestação de energia é uma estação de energia elétrica, só que está vinculada a outra, né? É menor do que a maior, digamos assim. Então, sempre tem essa conotação, e nós usamos isso para a matemática. Usamos esse prefixo sub na matemática também para indicar algo menor. No caso de sequências, nós também temos essa noção de sequências com o prefixo sub, né? Ou seja, as subsequências. Naturalmente, é de se imaginar que o que vem a ser uma sequência, uma subsequência? É algo extraído, é uma sequência extraída de uma subsequência, de uma sequência. Então você tem a sequência e dela você extrai uma outra sequência. Então essa ideia de extrair uma sequência de uma sequência dada, isso nos dá a ideia de subsequência. É como se você tivesse uma sequência contida dentro da outra, né? É claro que nós não podemos falar em sequência contida em outra, porque para nós sequência é uma função, sequência para nós não é um conjunto, né? Então, por isso que nós precisamos dar uma ideia, ou melhor, darmos a definição precisa do que vem a ser subsequências, o que significa extrair uma sequência de outra sequência dada. Tá? É isso que nós vamos fazer nesse vídeo, né? E, consequentemente, nós vamos falar também de subsequências monótonas e de subsequências limitadas, que são conceitos que nós já vimos no vídeo anterior, tá? Só lembrando aqui para vocês, né, que esses slides, eles têm os créditos da professora Helenice, lá do Departamento de Matemática da UEM, e me passou umas notas de aula dela, e a partir delas eu fiz esses slides. Tá? Então vamos lá. Então vamos considerar uma sequência de números naturais. Vamos chamar essa sequência de xn. Como ela é uma sequência, vale lembrar que ela é uma função que tem por domínio o conjunto dos números naturais e tem por contradomínio o conjunto dos números reais. O que vem a ser uma subsequência, então? Uma subsequência é a restrição da sequência a um conjunto infinito de números naturais. Então, como uma sequência é uma função do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números reais, né? Então, uma subsequência vai ser o quê? A restrição desta função a um conjunto infinito do conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto infinito nós estamos denotando aqui por n', né? E ele é formado pelos números n1, n2, n3 e assim por diante. Então, esse n' ele pode ser qualquer conjunto de números naturais, desde que ele seja infinito. Ele não pode ser um conjunto finito, ele tem que ser um conjunto infinito. Então, esse n', por exemplo, ele pode ser o conjunto dos números naturais pares, números naturais ímpares, números naturais múltiplos de 3, múltiplos de 5, os números maiores do que 10, os
os números ímpares maiores do que 25, tanto faz, desde que você tenha um conjunto de números naturais infinitos. Você pega a sua função, pega a sua sequência e restringe ela a esse conjunto de números naturais infinitos. Isso vai te produzir, então, uma subsequência. Formas de denotar subsequência. É essa daqui, x' é x restrito a n'. Essa é uma anotação muito utilizada na matemática, tá? Ou então xni, xni, dessa forma aqui, né? Que já que os n's são assim, o n' é formado por esses elementos. Ou a outra forma clássica também é xn1, xn2, xn3, né? Então você tem a sequência xn, você pega a sequência xn, e aí você coleciona, quando você para ter uma subsequência, você vai colecionar certos elementos dessa subsequência, né? Você vai colecionar um conjunto infinito de termos dessa sequência original. Por que esse conjunto aqui tem que ser infinito? Por que eu não posso pegar uma sequência finita? Porque sequência finita não é sequência. Por natureza, pela natureza da sequência, o domínio dela é o conjunto dos números naturais. Significa o quê? Que as imagens de uma sequência é uma lista infinita. Então, para que uma subsequência seja uma sequência, é preciso ter uma lista infinita, de imagens por uma função. Por uma função de um subconjunto dos naturais. Então, essa lista aqui de elementos, de termos da subsequência, tem que ser também uma lista infinita para que ela seja, por si só, uma sequência também. Tá? E a partir de agora, vamos ver alguns exemplos de algumas propriedades das subsequências. Primeira coisa, vamos considerar essa sequência aqui, que nós já vimos ela nas aulas anteriores, né? Essa sequência, ela vale 0 quando n é par e ela vale 1 quando n é ímpar. Essa sequência você pode escrever ela assim, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Nós já vimos no vídeo anterior que ela é limitada, né? Ela é limitada inferiormente pelo 0 e superiormente pelo 1. Então, ela está totalmente contida no intervalo de 0 a 1, intervalo fechado, e ela não monótona, né? Por que ela é não monótona? Porque ela não é crescente, ela não é decrescente, ela não é não decrescente e nem não crescente. Então, ela não satisfaz nenhuma das 4 propriedades da monotonicidade. Então, essa sequência aqui, ela não é monótona. Agora, você pode considerar o n' como sendo o conjunto dos números naturais pares. Esse n', você pode considerar esse n'? Isso é um subconjunto dos números naturais? É. Então, beleza. Então, você pega esse n', só formado por números naturais, e aí você pega essa sequência aqui, essa função, e restringe ela só a esse conjunto de números naturais pares. Nesse caso, quem vai ser a subsequência? Vai ser a sequência formada só pelo 0. Então, ela vai ser ela é uma sequência constante, 0. Ela é nula. Né? Nesse caso, o termo geral da nossa subsequência é x' 2p, que vale 0. Por outro lado, claro, aí o que você vai observar agora? Que essa subsequência, ela continua sendo limitada. E por que ela é limitada? Porque a original é limitada. Se o gráfico da sequência ele está entre duas retas horizontais, o gráfico de uma subsequência, ou seja, de um pedaço infinito da sequência, vai continuar estando dentro dessas duas retas horizontais. Né? Ou seja, se uma sequência é limitada, qualquer subsequência vai também ser limitada. Então, essa sequência aqui ela também é limitada e você pode considerar o intervalo de limitação como sendo o intervalo de 0 a 1. Posso pegar de 0 a meio? Pode. Para essa subsequência, pode. Posso pegar de menos 1 até 1? Pode também. Né? O que importa é que o gráfico está entre duas retas horizontais. E essa sequência aqui, como ela é uma sequência constante, ela é monótona, porque ela é não crescente e não decrescente ao mesmo tempo. Tá? Ela não é crescente, ela é não crescente.
E ela também não é decrescente, ela é não decrescente. Tá? São conceitos diferentes. Se você considerar agora o n' como sendo o conjunto dos números ímpares, números naturais ímpares, então a subsequência que você vai obter automaticamente é a sequência constante 1. Ou seja, o termo geral dessa subsequência é esse daqui. De novo, essa sequência ela é limitada, né? E nesse caso ela também é monótona. Inclusive, essa foi a sequência que nós usamos no vídeo anterior para mostrar que uma sequência pode ser não decrescente e não crescente ao mesmo tempo. Se você considerar n' como sendo o conjunto dos números naturais múltiplos de 3, então quem são os números naturais múltiplos de 3? Então vamos lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ter essa subsequência aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Né? Ou seja, se o n for, se o n1 for 3, então você tem 1. O 3 é ímpar, né? Então começa com 1, o próximo é o 6. É um número par. Então, x de 6 é 0, né? E assim por diante. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Tal subsequência, essa daqui, ela continua sendo limitada e ela é não monótona. Né? Então, em relação a limitação da subsequência, é muito clara. Né? Se a sequência for limitada, a subsequência também vai ser limitada. Em relação à monotonicidade, não há muita relação entre a sequência ser monótona e a subsequência também ser. Pode acontecer coisas estranhas, que é o caso que está acontecendo aqui. A sequência original não é monótona, ela é não monótona, e nós conseguimos construir duas subsequências que são monótonas. E nós também conseguimos construir uma subsequência que é não monótona. Então, em relação à monotonicidade, você não tem tanto controle assim. Em relação à limitação, aí você tem um controle maior. Outro exemplo. Vamos considerar essa sequência aqui, ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e assim por diante. Né? Essa sequência, ela tem por termo geral esse daqui, n sobre n mais 1. Então, esse é o valor do xn. Para todo n, xn vale n sobre n mais 1. Então, será o x7. O x7 vai ser 7 sobre 8, que é o cara que já não aparece aqui. Né? Quem que é o x4? É 4 sobre 5. Está aqui esse elemento. E assim por diante. Tá? De novo, você pode considerar, se você quer construir uma subsequência, você pode considerar qualquer subconjunto de números naturais que seja infinito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é maior ou igual a zero. Nesse caso, quem vai ser a subsequência? Então, você vai vir aqui na sua sequência, no termo, como você tem o termo geral, então aqui você vai considerar o n maior ou igual a 10. Então, o primeiro elemento que vai aparecer na sua subsequência é o 10 sobre 11. O termo que você vai usar para construir a subsequência é o mesmo. Tá? O termo é o mesmo, o termo geral é o mesmo, só que você vai restringir o seu domínio. Agora, você não vai pegar todos os naturais, você vai pegar só aqueles que são maiores ou iguais a 10. Então, quem vai ser a sua subsequência? 10 sobre 11, 11 sobre 12, 12 sobre 13, 13 sobre 14 e assim por diante. Tá? De novo, eu gosto dos conjuntos dos números pares e ímpares, né? Então, se você considerar o conjunto dos números ímpares como sendo o n', você vai ter uma nova subsequência, que eu chamei de yn', e ele vai ser dado pelo seguinte, você só vai pegar n par, então você vai vir aqui e só vai trocar o n por números pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, você vai obter essa subsequência aqui. 2 terços, 4 quintos, 6 sétimos, 8 nonos e assim por diante. Note que tanto a sequência como as duas subsequências têm o mesmo termo geral. Tá? Você pode pegar o mesmo termo geral. Nesse caso, eles têm o mesmo termo geral. Só que enquanto a sequência tem domínio naturais, a primeira subsequência tem como domínio os naturais maiores ou iguais a 10. E essa segunda subsequência aqui tem por domínio o conjunto dos números naturais. Tá? Ambas as sequências são limitadas por 0 e 1. Você pode considerar que elas são limitadas por 0 e 1.
Aí você fala assim, ah, mas essa daqui ela é limitada por 2/3 e 1. É verdade, ela é limitada por 2/3 e 1. Mas ela também é limitada por 0 e 1. Tá? Então, você não, é igual eu falei para você, você não precisa pegar os limites mínimos, né? Você pode pegar limitantes que sejam bons, digamos, que sejam outros, né? Não precisa ser os mínimos. Né? E tanto a sequência como as duas subsequências, elas são monótonas crescentes. Né? Então, aquilo que eu tinha falado para você antes já, em relação à monotonicidade, você tem certas aberrações, né? Mas em relação à limitação, não. A limitação você tem bastante controle. Né? Outra sequência também, essa daí nós vimos no vídeo anterior, que ela é dada por esse termo geral aqui, ó, menos 1 elevado a n, que multiplica n mais 1 sobre 3 elevado a n. Nós vimos lá que ela define essa sequência aqui, menos 2/3, 3 nonos, menos 4/27 avos, 5/81 avos, e assim por diante. Né? Da mesma forma que nós vimos lá, o termo geral dessa sequência ele pode ser reescrito dessa forma aqui, ó, n mais 1 sobre 3n, se o n for par, menos n mais 1 sobre 3n, se o n for ímpar. Né? Então, você tem uma clara distinção ali entre os termos pares e os termos ímpares. Né? Os termos pares sempre vão ser positivos, os termos ímpares sempre vão ser negativos. Né? Outra coisa que você pode observar é que essa sequência ela é limitada pelo menos 1 e pelo 1, ou seja, todos os termos dessa sequência eles pertencem ao intervalo fechado de menos 1 até 1. Então, por isso que é limitada. Né? E ela é não monótona. Né? Por quê? Porque os termos da sequência ficam pipocando entre números positivos e números negativos. Então, não há uma crescência, não há uma decrescência, não há uma estabilidade, né? Tipo, os termos serem iguais. Né? Os termos são todos diferentes. Então, ela não é crescente, não é decrescente, ela não é não crescente e não é não decrescente. Tá? Então, ela não é monótona. De novo, você pode tomar o N' como sendo o subconjunto dos números pares. E aí, se você tomar os números pares, você vai ter, olha só, essa subsequência aqui. O termo geral vai ser da forma, olha como é que é o termo geral. Ó. Então, no lugar do N, eu vou colocar números naturais. Todo número natural é da forma 2K. Né? Então, quem vai ser o X 2K'? É 2K mais 1 dividido por 3 elevado a 2K. Né? O nosso N vale, agora, 2K, que é um número par. Aqui no denominador, eu utilizei regras de potência, né? Eu posso escrever ele como 3 ao quadrado elevado a K, e isso vai te dar, então, 2K mais 1 sobre 9K. Né? Então, observe que o termo geral da sequência e da subsequência não necessariamente precisa ser o mesmo. Né? Quando você tem uma subsequência, às vezes você pode reescrever o seu termo geral de uma outra forma. E foi o que aconteceu aqui. Aqui nós reescrevemos o termo geral da nossa subsequência. E aí você pode dar valores para K e você vai obtendo, então, os termos da sua sequência. Então, 3 nonos, 5 sobre 9 ao quadrado, 7 sobre 9 ao cubo, e assim por diante. Né? Essa sequência ela continua sendo limitada, porque a original já era. Então, ela vai ser limitada pelo 0 e pelo 1. A original ela é limitada por menos 1 e 1. Essa daqui dá para melhorar um pouco. É limitada pelo 0 e pelo 1. Ou você pode dizer, ela continua sendo limitada pelo menos 1 e pelo 1. Não vai estar errado. Tá? E essa daqui, ó, ela é monótona e ela é decrescente. Então, a original é não monótona, mas a subsequência que nós construímos, ela sim, ela vira uma sequência decrescente. Tá? Então, para nós finalizarmos, qualquer subsequência de uma sequência limitada continua sendo limitada. Se a sequência inteira está entre duas retas horizontais, a subsequência também vai estar entre essas duas retas horizontais. Conforme nós vimos, nem toda subsequência de uma sequência monótona é monótona. É o primeiro exemplo que nós vimos, né? Esse exemplo aqui, ó. Essa é a sequência
E a subsequência que nós pegamos, ela é definida pelo n', que é composto pelos números naturais múltiplos de 3. Aí nós obtivemos essa subsequência aqui e ela é não monótona. Então, em relação à monotonicidade, nem toda subsequência de uma sequência monótona é monótona. Né? Dá para falar isso. Porém, você tem o seguinte: dada uma sequência, dela você pode extrair uma subsequência não crescente ou uma subsequência não decrescente ou ambas. Né? Então, dada uma sequência, você sempre pode extrair uma subsequência não crescente, uma subsequência não decrescente ou uma que seja ambas. Tá? Então, isso pode acontecer. Todas essas coisas que nós estamos escrevendo aqui foi o que nós vimos lá. Né? Então, por exemplo, ó, esse último exemplo, essa era a nossa sequência. Ela é não monótona. Ela é não monótona. Mas dela eu extraí uma subsequência que essa sim, ela é monótona, nesse caso decrescente. Então, toda sequência possui uma subsequência não decrescente, não crescente ou ambas. Tá? Ou, no caso, crescente e decrescente. Mas não crescente e não decrescente, você pode garantir sempre. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.